com apoio ao médio principiante. Continuação. E vamos fazer aqui a introdução do capítulo 155 do livro Palavras de Vida Eterna. Cristo inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tumultuosas da vida. Capítulo 155 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aqui vamos analisar de uma forma bem sintética e bem generalizadora esse texto que Emmanuel nos traz. Primeiro, quando ele começa dizendo que Cristo inaugurou uma nova época, a humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória, Emmanuel aqui nos convida a refletir sobre o seguinte: o conhecimento da revelação das leis espirituais da vida, o entendimento dos reais objetivos da nossa encarnação, aquilo que de fato deve constituir os objetivos mais altos que nos prendem à Terra, tem um embasamento, tem um alicerce dado pela revelação espírita para nos possibilitar, a fim de nos dar instrumentos de trabalhar todas as vicissitudes, todas as mudanças, todas as problemáticas da vida no mundo de provas e expiação, sem que a gente se perceba vítima das inúmeras circunstâncias de mudanças e de provas na qual esse mundo nos vincula. Para isso, vejam bem, quando nós lemos um texto desse, nós percebemos que esse conhecimento profundo da espiritualidade que a doutrina espírita nos dá, visa não nos possibilitar facilidades, isenções e vantagens em termos humanos ou materiais. Realmente, o conhecimento profundo da espiritualidade é o tesouro de maior valor que nós poderíamos adquirir. Mas é um tesouro de valor incomensurável, não visando os valores e a temporalidade da vida no plano material, mas se dirige ao nosso espírito, principalmente em termos de valores eternos, que vão servir não só para as circunstâncias aqui do mundo de provas e expiações, mas que vai nos acompanhar em qualquer circunstância da vida, inclusive pós-encarnação material. É por isso que há, em certas passagens das cartas de Paulo, pontos em que ele faz a reflexão do tipo: se nós esperássemos pelo Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a aquisição sublime do Evangelho do Cristo para nós, hoje, à luz da doutrina espírita, nos habilita para a eternidade da nossa ascensão evolutiva espiritual. De tal maneira que, desde a experiência atual, mesmo no corpo físico, nós possamos aproveitar esse conhecimento, esses instrumentos que o Evangelho do Cristo nos propicia a enfrentar, superar, sejam quais forem as vicissitudes, dificuldades e problemas do mundo material. Então, voltando aqui ao texto, fazendo uma rápida referência, quando diz que ele deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, a fé jamais será a conquista fácil de favores do céu,
mas o esforço ativo pela iluminação própria nos convida a uma reflexão que eu consideraria de mais alto valor na doutrina espírita, porque dentre todas as religiões cristãs, o Espiritismo é o único que é ao mesmo tempo verdadeiro, ao mesmo tempo claro e evidente de que ele não propiciará circunstância de exclusividade nenhuma àqueles que se dizem seus seguidores. Pronto. Eis a questão. Enquanto todas as outras doutrinas religiosas oferecem situações de certo privilégio, de certa proteção especial para seus membros, o Espiritismo diz que não oferece isso a nós, mas oferece algo muito maior: bases profundas do conhecimento das leis de Deus, a nos habilitar a uma maturidade espiritual, aonde a gente use todas as circunstâncias adversas da vida para crescer, não para ficar batendo a cabeça na parede, não para ficar se contrariando com Deus ou com as suas leis, não para estar achando que passa por sofrimentos que não mereceria passar. Essa é a questão. O conhecimento profundo do Espiritismo nos alicerça maturidade espiritual para trabalhar todas as circunstâncias adversas como degraus para crescer. Eis o ponto. E nós, se estivermos de fato, sinceramente, envolvidos com a essência do Evangelho do Cristo, agradeceremos profundamente isso e não desejaríamos nada mais do que isso. Querer facilidades materiais, temporárias, que em muitas situações seriam até elementos fragilizadores do crescimento espiritual nosso, não se admite que o espírita queira isso. Que aqueles que muitas vezes, sem ter o conhecimento do Evangelho do Cristo, ao se aproximarem do Espiritismo, desejam ter rapidamente as suas provas aliviadas, é totalmente compreensível. Mas o espírita, à medida que ele se aprofunda no conhecimento libertador do próprio Evangelho do Cristo, ele deseja algo bem mais do que isso. Ele deseja estar habilitado espiritualmente a enfrentar tudo e crescer com tudo, sem desejar de maneira nenhuma situação de privilégio para ele, quando ele vê que a maioria que está na Terra não tem essa situação. Como é que ele poderia desejar? Bom, deixamos a referência no capítulo 155 do livro Caminho, Verdade e Vida, para aqueles que possam fazer reflexões maiores, leitura do capítulo completo, está aí a dica. Vamos então hoje continuar. Apoio ao médium principiante. Já é o terceiro encontro nosso aqui que a gente está tratando dessa matéria. E de certa maneira, sempre se faz necessária alguma lembrança rápida do que a gente comentou no encontro anterior. Primeiramente, a gente viu uma série de requisitos essenciais para aquele que deseja praticar a mediunidade no centro espírita. Participar de reuniões práticas da mediunidade. Nós vimos que ele precisaria estabelecer disciplinarmente o culto do Evangelho no lar da sua casa. Vimos que ele necessitaria estar sempre que possível, semanalmente, em reuniões públicas e de estudo da mediunidade, porque na verdade aquele que leva a sério a qualificação da sua prática mediúnica, ele vai ser um estudante do Espiritismo permanentemente. Ele nunca poderá julgar que já conhece e já sabe o suficiente. Outro aspecto, ele deve se envolver em alguma prática de trabalho assistencial, social, educativo na casa espírita. Integrar-se ou no trabalho de evangelização infantil, ou no trabalho de campanha do quilo, ou no trabalho de assistência social, aonde ele esteja no exercício da caridade prática no centro espírita.
E aqui destacamos esse aspecto que foi frisado. No centro espírita, por quê? Porque o trabalho mediúnico vincula ele, normalmente durante os dias da semana, a espíritos que necessitam não só de orientação, como de exemplificação e de envolvimento no clima elucidativo, educativo que se tem como ideais na casa espírita. Praticar a caridade fora da casa espírita sempre que possível, mas sem deixar uma prática regular na casa espírita. Essa é a questão. Quando a gente junta esses fatores, nós notamos que muitas pessoas que gostam do espiritismo, estudam o espiritismo, pelos seus compromissos pessoais e outros, não se adaptam ao trabalho na reunião mediúnica, o que não deve gerar nenhum ponto de conflito, porque as energias, mesmo quando se tem uma mediunidade ostensiva, que seriam canalizadas no trabalho mediúnico, através da assistência do socorro aos espíritos desencarnados, dá-se também através de vários outros recursos, o uso, a canalização dessas energias, desde o trabalho de caridade, de assistência educativa, de participação em palestras, por exemplo. A pessoa pode, muitas vezes, face circunstâncias pessoais, poder atuar como um palestrante, mas não poderia atuar tendo um compromisso regular na reunião mediúnica. Ótimo meio também de canalizar suas energias. Mas vamos aqui para o primeiro slide de hoje. O slide de hoje inicia uma série de perguntas que está na apostila Estudo e Prática da Mediunidade, na parte final. Na parte final é feito, em termos de pergunta, um resumo de vários tópicos que foi alvo de estudo ao longo desses encontros. Vamos ver aqui a primeira, a pergunta 1. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Pergunta muito importante e que é geradora de reflexões, né? Será que o desenvolvimento da mediunidade tem a ver com o desenvolvimento moral? Resposta: não. A faculdade propriamente dita, que é a mediunidade ostensiva, reside no organismo independente de moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau de acordo com as qualidades do médium. É que, do ponto de vista orgânico, a mediunidade ostensiva, ela é comparável pela espiritualidade às possibilidades perceptivas que nós temos com alguns órgãos do nosso próprio corpo, como a visão, como os olhos, os ouvidos. Não, aqui se refere aos sentidos físicos propriamente. Por quê? Vamos entender bem todos os ângulos possíveis de compreensão. É o seguinte: tem pessoas que não têm moral nenhuma, mas têm uma visão excelente. A visão dos olhos dela não depende de ela ser um espírito de qualidades morais baixas. Tem pessoas que têm uma audição excelente e pode ser alguém que só é dado a usar os ouvidos para depois fazer fofoca. Mas a audição dela não vai ter nada a ver com a conduta dela. Assim é observada a mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva, para aquele que a tem, não tem nada a ver com a qualidade moral dele. Por isso é que se vai ter pessoas que sejam excelentes médiuns e serem pessoas que, em termos morais, é um desastre. Mas isso não vai atingir a faculdade em termos orgânicos. Porque aqui é bom nós façamos essa distinção. Pois não, Cleide? Com relação à assistência espiritual, que essas pessoas normalmente têm uma maior conduta moral, mesmo tendo essa mediunidade ostensiva. O que se dá?
A mediunidade ostensiva, como nós aqui já algumas vezes fizemos reflexões, ela, na maioria dos casos, tem a ver com o passado de muito débito daquele espírito que hoje é portador da mediunidade na sua encarnação. A maioria das pessoas que têm mediunidade ostensiva são grandes devedores perante as leis de Deus. E essa faculdade já é colocada por misericórdia divina, para que ela ressarça de forma mais rápida possível a quantidade de atrapalhações que ela já criou na vida espiritual dela em outras encarnações. A misericórdia divina ela é tão grande que mesmo essa criatura, tendo a mediunidade ostensiva e usando ela a princípio de forma irresponsável ou imoral, ainda persistem essas possibilidades mediúnicas com ela, face às possibilidades que a divindade percebe ainda poderem ser aproveitadas naquela criatura. Então, muitas vezes vai ter alguém que tem a mediunidade ostensiva e usa ela para a fraude ou para ganhar dinheiro com ela. E durante um bom tempo, a mediunidade ostensiva terá, em termos de possibilidades, preservada junto àquele médium. O que não evitará que, ao longo do tempo, a conduta irregular daquele médium atraia espíritos inferiores que passem a conduzir a mediunidade dele de forma desastrosa. Isso muitas vezes ocorre. Mas mesmo assim não significa que ele perdeu a mediunidade. Há casos em que a divindade, as leis de Deus julgam propício que a mediunidade seja suspensa naquele médium, de vez. Mas é muito comum manterem expectativa de que a pessoa reequilibre-se e use aquela mediunidade para resolver seus graves problemas do passado. Pode não? Nesse caso, a pessoa que não usa, não se desenvolve normalmente, mas é um médium ostensivo, ele tem que ser auxiliado. No caso, ele vai ser uma pessoa altamente sensível. Ele sendo ostensivo, vai ser uma pessoa altamente sensível, mas aí, como ele pegou a moral, então ele vai ser perseguido, entre aspas. Ele vai ser espíritos inferiores que vão chegar sempre a ter isso. É claro que o fator principal determinante dessa circunstância é a conduta dele. Porque ele pode ser, por exemplo, até um médium ostensivo que ainda não chegou a conhecer o Espiritismo e ser uma pessoa que ajude outras pessoas, que faça o bem pessoalmente, independente da circunstância da mediunidade dele. Porque o que de fato mais atrai espíritos obsessores ou espíritos inferiores é a forma, a conduta moral, a maneira de agir dele, a maneira pessoal dele agir. Não vai ser exatamente o exercício ou não exercício da mediunidade, como algumas pessoas acham. Tem muitas pessoas que, conhecendo pouco o Espiritismo, acham que se tem mediunidade e não tiver que trabalhar aquela mediunidade no centro espírita, ela vai viver de forma desgraçada. Quando não é assim, o que vai determinar é como ela se conduz. Não vai ser o fato dela estar exercendo essa mediunidade ou não. Pode usar o microfone. Certo. Eu não gosto de ser ATS, procuro não ser, mas se ver Gasparini, que tem uma mediunidade ostensiva e que utiliza essa mediunidade para enriquecer, né, para o seu próprio benefício, as suas obras que são best-sellers, porque pessoas que não conhecem o Espiritismo, muitos começaram a simpatizar com o Espiritismo através das obras dela. Certo. Já tem vários casos. E achar que ali está o Espiritismo, tudo. Quer dizer, sem noção de codificação, sem noção do livro de Emmanuel, de André Luiz e tal. Quer dizer, tem um benefíciozinho porque ele desperta a pessoa para, se ela se interessar, para se aprofundar. Né? Agora, ela está se desviando
Sim, é porque, veja, olha, em termos de levar alguém a conhecer o Espiritismo, a aproximar-se do Espiritismo, até mesmo aquelas discussões e reprovações do padre Quevedo no Fantástico, em programas da Globo, levou muita gente a conhecer o Espiritismo. Então, muitas vezes, da forma mais errada e troncha, ou até de perseguir o Espiritismo aí fora, leva a gente a conhecer o Espiritismo. Então, por si só, esse fato não se pode considerar como meritório. A questão é que o uso da mediunidade em termos de oferir valores financeiros, invariavelmente, propicia ao médium assistência de espíritos que têm interesses materiais. Mesmo que sejam espíritos que têm, inclusive, a capacidade de terem sido grandes escritores. Existem muitos escritores que tiveram a vida toda voltada em termos egoístas e materiais, que desencarnaram e que o que eles mais desejam é ter um médio para escrever livros através de médios que possibilitem eles continuarem a escrever livros que eles não escreveram. Então, o que nós sabemos de forma muito lógica e racional é: se o médium usa a mediunidade com objetivos materiais, ele vai ter assistência de espíritos atrasados, envolvidos em objetivos materiais também. O que não significará que ele deixou de ser médium. Ele continua sendo médium, mas de espíritos atrasados. Porque os espíritos elevados não se tornariam empregados de ninguém para facilitar de forma irresponsável a vida material de qual seja o médium que esteja desejando isso. Pois não, Camila? Teve uma palestra de Guimarães que alguém da plateia pergunta a ela, não sei se ela que respondeu, ela disse assim, uma situação que ela explica alguém que não queria ser médium. Aí ela respondeu, disse que é fácil, é só a pessoa não querer mais. Ela disse que a pessoa disse que não querer mais realmente ser médium, ela disse que a pessoa deixa de ser. Isso é verdade? É em algumas circunstâncias, não em todas exatamente, porque para toda regra existe exceção. Porque, exemplo, há pessoas que, tendo tido um compromisso muito sério no exercício da mediunidade durante a encarnação dela, face erros graves que ela cometeu no passado, ela deixou isso tão firmado na espiritualidade antes de encarnar, que ela mesma pode ter colocado como meio de evitar qualquer fuga dela desse dever, o fato de que, se ela afastasse voluntariamente desse compromisso, surgiriam N doenças graves no corpo físico dela, N atrapalhos na vida dela. Ela mesma deixou isso firmado. Um médium desse, se na encarnação, por egoísmo, seja lá o que for, ele quiser se subtrair ao trabalho da mediunidade, ele está frito. Então toda regra tem exceção. Não é assim, ele dizer eu não quero ir, está tudo resolvido, não. Depende do que você fez no passado. Depende dos compromissos que você deixou na espiritualidade. Cada caso é um caso, para não se generalizar e achar que tem uma regra. O normal é todas as pessoas que têm mediunidade ostensiva e que tiveram a bênção de conhecer o Espiritismo, exceto se houver circunstância forte que impeça o exercício da mediunidade ostensiva por parte dela, ela deve fazer esse exercício, normalmente. É claro, como nós aqui já comentamos várias vezes, que ela não queira fazer esse exercício de forma atrapalhada, né? Do tipo, só tem compromisso no dia da reunião mediúnica no centro espírita, né? Tem um descompromisso com a prática mediúnica e ainda assim quer estar aparentemente exercendo a mediunidade. Então o ideal é o ideal, assim, em termos de compreensão, a pessoa ter mediunidade ostensiva é uma bênção. Por quê? É um meio eficaz dela resolver
muitos problemas que ela criou em mais de uma encarnação, numa só agora. Agora ela tem um livre-arbítrio, ela pode ficar empurrando isso com a barriga. Claro que isso vai criar pode criar uma série de circunstâncias adversas. Pois não? Gonçalves, na hipótese de uma pessoa que não conhece o Espiritismo, mas que sabe que tem essas qualidades, essa segunda visão e tudo mais, mas na ignorância dessa pessoa, e claro, ela não vai lembrar do compromisso que fez no momento de vida, ela está lá. Sabe que vê, sabe que escuta, que diz que aquilo é bom, mas ela está na ignorância. Então, como é que ela vai? Né? Até o momento em que essa mediunidade ela não teve possibilidade de encontrar esclarecimento, orientação, ela está numa mediunidade de prova, que dependendo das circunstâncias adversas que a vida dela propicia ou não, mesmo daquela maneira ela está resgatando fatos e causas de desequilíbrio que ela cometeu no passado, porque ela está vivendo uma série de constrangimentos, uma série de incômodos adversos e ruins, sem ter nem ideia da causa daquilo. Então não deixa também de ser um meio propício de estar sendo resolvido coisas. O problema todo só aumenta a intensidade e o questionamento é quando ela toma conhecimento das possibilidades de fazer o bem que está nas mãos dela, e por egoísmo ela se afasta dessas possibilidades. Aí ela está gerando pelo livre-arbítrio uma série de problemas novos. Essa é a questão. Vamos aqui para o próximo slide. Por que há pessoas indignas, dotadas de mediunidade? Poderias também perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza a trapaceiros e eloquência aos que só utiliza para o mal. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que outras para se melhorar. Então, aqui está muito bem clara a questão, né? Na verdade, a mediunidade é colocada como um recurso a mais, um sentido a mais. É por isso que chamam de sexto sentido. Normalmente nós temos 5 sentidos de conexão com o mundo material. O médium teria, ou tem, como na linguagem também se dá, um sexto sentido, uma possibilidade a mais de percepção, que significa, como nós estamos estudando aqui, responsabilidades de acréscimo e não facilidades para usar ao bel prazer. Pois não, Cleide? Pode botar mais um canto. Tá, agora ficou. Com relação ao nosso guia, nosso anjo guardião, todos nós temos um. Dependendo da nossa conduta, se a gente procede mal, ele temporariamente se afasta da gente, não é isso? Olha, desculpa te interromper, até para a gente se lembrar, o cuidado mais próximo do nosso anjo guardião protetor é dito que é até o final da primeira infância. Depois da primeira infância, 7, 8 anos, ele começa a deixar que o espírito vá comandando as suas ideias, suas intenções, e o passado encarnatório do espírito começa a tomar conta. Depois chega a idade adulta, 18, 20 anos, e querer achar que tem um anjinho da guarda a todo instante para estar do lado dele, evitando que ele não pise em um lugar errado, aí também entender, a coisa é bem lógica. Na primeira infância, a própria ingenuidade e fraqueza da criança propicia a ela toda uma atenção e cuidado a mais das leis de Deus através do anjo guardião. Agora não vá um espíritozinho velho, com 30, 40 anos de idade, maturidade
o bastante, em termos às vezes de sagacidade e inteligência, querer que tem um anjinho da guarda a todo instante do lado dele. Então a gente tem que ver esse caminho. Pode continuar. Pois eu estava com uma concepção errada, porque eu pensei que o nosso anjo guardião não era assim que ele fosse nos livrar de determinadas situações, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas em termos de aconselhamento, por exemplo, que seja consciente ou inconsciente, dependendo da minha habilidade, porque eu já presenciei um médium ostensivo conversando com o seu reitor, passando conversando com um amor. E essa pessoa já era idosa, estava conversando. Aí eu pensei assim, meu pensamento é baixo, Não, nessa. Ele acompanharia até o meu desencarne também. Sim, é porque. Não determinando. Essa situação que você contou, ela se diferencia muito. Por quê? A pessoa que está no exercício da mediunidade ostensiva, ela passa, se ela levar o compromisso a sério, a ter o direito de uma assistência, de um mentor espiritual, um guia da mediunidade dele, que vai estar mais particularmente com ele. Não é o anjo guardião de quando ele era criancinha, não. É um espírito que vai dar a ele uma assistência, um cuidado e até a possibilidade, como você citou, de uma conversação, face a responsabilidade com que ele esteja levando a mediunidade. Aí é outro espírito. Não é o anjo guardião comum a qualquer um de nós. Então a pessoa que exerce a mediunidade de forma educada, disciplinada, elevada, ela vai conquistar o direito de ter uma assistência espiritual mais individualmente direcionada a ela. Era esse caso que você citou. Entendeu? Quer dizer, é uma questão de Então uma coisa é outra coisa. E de acordo com a idade também. Não, aí a idade, o que teria a ver mais aí era o compromisso com a mediunidade que a pessoa tem. Então ter um compromisso com a mediunidade é até lógico que se a gente, no trabalho mediúnico sério, exerce aquela mediunidade com disciplina, com entrega, a gente conquista um direito de ter uma assistência espiritual face à dedicação nossa. Pois não. No caso, mas eu quero saber também uma coisa, que é aprender do assunto. No momento que a gente nasce, a gente já tem um espírito amigo que fica com a gente até desencarne, que se chama mentor, que se chama anjo. Não. Não. Assim, veja. Ao longo da nossa encarnação, há vários espíritos que aqui é bom a gente até nominar um pouco, que estão nos acompanhando. A princípio, o anjo da guarda, cujo cuidado maior é da primeira infância. A partir daí, veja, o cuidado desse anjo da guarda é mais distanciado. Inclusive, diz o livro dos Espíritos que normalmente o nosso anjo guardião é um espírito de natureza elevada que muitas vezes pode delegar a outros a assistência quando ele não pudesse nos dar aquela assistência. Pode ser delegado a outro. Só que depois a gente tem, veja só, normalmente, os anos vão se passando e aí veja, desencarna um avô, uma avó. Muitas vezes aquele avô, aquela avó passa a ser um espírito que sempre que é possível nos dá alguma ajuda ou assistência. E à medida que vai passando os anos, a gente começa a ter uma família espiritual proveniente dessa última encarnação. E de espíritos que, dependendo da evolução deles e do merecimento até que a gente tenha ou não, eles estarão nos ajudando. Inclusive no momento de uma desencarnação. Então, desde que a gente mereça, é comum na desencarnação ter ali um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que vai nos ajudar na entrada no mundo espiritual. Não vai ser o anjo guardião, normalmente. Vai ser aí, numa situação dessa, até mais propício e facilitador, alguém que a gente já tenha conhecido e que tenha afeto ou segurança nele.
Então, é bom a gente ver que há uma variedade de espíritos que nos acompanham ao longo da nossa encarnação. Geralmente esses espíritos são mais evoluídos do que a gente. Desde que a gente, e também é bom lembrar, desde que a gente faça por onde merecer. Porque se, por exemplo, a nossa vida começa a ser uma desgraça para a gente e para os outros, a gente só está atraindo espírito que não presta, né? Porque se à medida que os anos foram entrando, a adolescência nossa, a gente foi entrando em vícios, depois entrando em crime, entrando em não sei o quê, aí as companhias espirituais, pelo amor de Deus, estão num nível que o espírito está fazendo por onde merecer. Tem que observarmos esse lado. Então é isso, né? Esse slide que a gente viu aqui está bem daquilo que nós já havíamos comentado, de que no final aqui, se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que outras para se melhorar. O que fica bem claro, encerrando o comentário pertinente, é de que o Espiritismo deixa bem claro para qualquer um que se aproxima dele: a mediunidade ostensiva, a mediunidade mais bem caracterizada, não é sinal de elevação moral para ninguém. É sinal de ser aquela pessoa beneficiada com recurso que vai facilitar ela resolver maior quantidade de débitos do seu passado. Então, em vez de o espírito observar alguém que tem mediunidade ostensiva como alguém que é um espírito elevado, é um missionário que está encarnado, é olhar mais como alguém para o qual a misericórdia divina teve mais condescendência e deu mais apoio para que ele resolva mais as questões espirituais de desequilíbrio que ele causou no passado. Mas aí, no caso de Chico, a mediunidade dele é ensinada, não? É porque geralmente quando a gente conversa ou sobre mediunidade ou em qualquer circunstância, fica ruim fazer comparações com Chico, um espírito ou outro que é exceção nessa área, porque não é por outro lado que Chico é tido como o maior médium do século passado. Então fica difícil estabelecer, né, parâmetros com o caso dele. Mas com a maioria de nós. Vamos para Divaldo aí, no caso. Divaldo mesmo, que já está um pouco, né, abaixo. E aí quando a gente vai analisar a vida de Divaldo e os esforços que ele fez, os problemas que ele teve que enfrentar, a gente diria que ele é um espírito que mesmo tendo vindo com uma série de provas, resolveu todas elas e ainda deu de forma muito abundante conquistas de acréscimos positivos para a sua caminhada. Resolveu e ainda foi mais adiante. Deu, eu diria, em termos mais próximos de nós, deu a cada um de nós motivos a mais de fazermos o esforço máximo que cada um pode fazer, né? De fazer com que o espírita se envolva mais em acreditar em si mesmo e abrir possibilidades para que a espiritualidade faça mais através dele. Vamos ver, diz. Pois não. No caso, deixa eu ser entendido. No caso do médico, que ele tem consciência que poderia fazer, participar da mediunidade, assim, mas aí ele pode canalizar, não exercendo a mediunidade ostensiva no centro espírita, mas aí pode canalizar, fazer outras coisas, atividades, participar de estudo, essas coisas. Seria isso? Exatamente, porque a energia vinculada à mediunidade, assim, de uma forma mais intensa do que outras energias que nós temos, ela tem um caráter, a substância de ser vinculada à criatividade.
ao apoio em termos de propiciar amparo, assistência aos desencarnados, mas que de uma forma mais ampla se estende aos encarnados. Então, através da evangelização infantil, eu conheço mais de um caso de médium ostensivo que, não podendo exercer a mediunidade ostensiva, canalizaram todas as possibilidades para o trabalho com crianças no centro espírita, ou canalizaram para a aplicação de passes de forma disciplinada e regular. Então, em vez de estar no trabalho na reunião mediúnica, está no trabalho de dar passes. Trabalho esse levado tão a sério, onde ela canaliza todo o potencial mediúnico dela para a área magnética e espiritual. Então, é desse modo que nós vemos. Vamos ver mais um slide, o último que nós vamos comentar nessa noite. O slide 3. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades ou não a utilizam para um fim não providencial sofrerão as consequências dessa falta? Se as utilizarem mal, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem, não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. Página 231 da apostila. Então, eis a questão. O médium ostensivo, por si só, é alguém que tem mais dívidas. Ele tinha na mediunidade o meio eficaz de resolver isso, mas resolve trabalhar a mediunidade de forma desastrosa. Qual é o resultado? Essa situação que aqui é dita de serão punidos duplamente, é bom que a gente tenha bem claro, não é Deus que o pune, é a própria consciência do médium que reivindica a punição a ele mesmo. E essa punição, muitas das vezes, é de forma bem sutil, viu? O que não significa que seja menos intensa. Por exemplo, a pessoa passa a ser portador de certas distonias orgânicas, como uma dor de cabeça sistemática que não há nada que resolva. Pode estar vinculada ao distúrbio dessa energia mediúnica que ele tinha, e que ele ou está utilizando ela de forma indevida, ou não a está utilizando e nem canalizando. É como se esse excesso de energia gerasse no médium uma espécie de coágulo doentio, que vai atingir determinado órgão mais frágil do médium. Então, eu falei dor de cabeça, porque, sobretudo, as energias da área mediúnica são trabalhadas principalmente no sistema nervoso. Mas se esse médium tiver algum órgão físico com relativa fragilidade, vai ser um campo propício ao surgimento de anomalias e desequilíbrios orgânicos naquele órgão, e muitas vezes vinculada a mau uso da mediunidade por parte do médium, ou não uso. A enxaqueca pode ser considerada? É muito comum a enxaqueca. Há muitos casos que eu conheço, que eu já vi através da experiência no centro espírita, que a pessoa resolveu enxaqueca quando começou a trabalhar em ramo mediúnico. Há casos bem característicos disso, que aquela enxaqueca era o quê? Era um fator de alarme para que o médium procurasse, muitas vezes ele sem nem conhecer o espiritismo, ele procurasse ajuda numa casa espírita. Depois de tentar resolver a dor de cabeça com muitos médicos, neuros e outros, e não encontrar nada, nem diagnóstico e nem tratamento, alguém dizer: olha, vai ver que isso é espiritual, procura uma casa espírita. E a pessoa aí resolver a dor de cabeça. Eu conheço uma pessoa assim, ela tem problema de enxaqueca,
Às vezes é um caso bem caracterizador do que a gente pode dizer popularmente, uma pessoa de cabeça dura. Enquanto estiver querendo bater a cabeça em termos de resolução material, não resolve a dor de cabeça. Só vai resolver quando se dobrar as perspectivas de trabalho espiritual. E a gente deve ver essa dor de cabeça não como um castigo, mas é como até um meio de canalização dessa energia, pelo excesso dela, de propiciar o desconforto neurológico para o médium. Então, aqui adiante é dito assim: porque tem um meio a mais de se esclarecer e não aproveita. Então, aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. Como sempre, nós aprendemos que a responsabilidade corresponde sempre a um nível de consciência esclarecido que a pessoa tem. Então é isso que é comum. Está chegando o momento de nós concluirmos o nosso estudo dessa noite. Esse assunto nós iremos continuar ainda na próxima semana. E vamos para a prece de encerramento, né? Pedir a nosso irmão Sebastião, que faz tempo que a gente não ouve a voz dele, para ele ser o intermediário da prece. Agradecer a Deus pela sua presença entre nós, agradecer a Jesus pela oportunidade e aos irmãos espirituais que nos auxiliam, que tenhamos nós